a pastora Roberta, da Igreja Vinho Novo, em São Paulo, e nós estamos hoje começando a nossa primeira aula da Capacitação Kids 2021. E antes de começar todas as aulas, nós precisamos entender qual é o processo espiritual na infância. Hoje nós temos 80% dos pais trabalhando fora, e essas crianças estão sendo cuidadas durante um período por alguém. Pode ser uma escola integral, familiares ou cuidadores. No período que elas estão em casa, na maioria da parte, elas estão sendo educadas pelas telas. Mas sabemos que existe um mundo espiritual e nada será neutro. Tem alguém semeando na vida das crianças. É um princípio espiritual. Ou elas estão recebendo a palavra de Deus, ou elas estão recebendo a palavra do diabo. Jesus se preocupava com as crianças durante o seu ministério. E teve um acontecimento que ele corrige os seus discípulos em relação ao trabalho com as crianças ali no desenvolvimento do ministério de Jesus. Lá em Marcos 16, a palavra de Deus fala assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam as que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de nenhuma maneira entrará nela. E tomando-a nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Jesus sempre teve crianças no seu ministério. Em todas as reuniões que Jesus estava ensinando, ministrando, curando, tinham crianças lá. Os pais levavam os seus filhos para Jesus abençoar. Todo pai que tinha um encontro com Jesus, ele se importava, ele entendia que era necessário levar os filhos para receber a bênção de Jesus e conhecer Jesus. E nós também, nós entendemos que as crianças fazem parte do nosso ministério. Antes de você aprender qualquer área de ensino emocional, você precisa entender o que nós estamos fazendo. Por que você está aqui? Nós temos uma visão. O que nós cremos como Igreja Vinho Novo? Nós cremos que as crianças fazem parte do corpo de Cristo e que devemos investir em nossos cultos, grupos de comunhão, para que elas conheçam a palavra de Deus. Por isso, nos nossos cultos aos domingos, que nós denominamos Domingo Kids, são uma extensão da nossa igreja. Nós não temos uma igreja separada. O Domingo Kids é uma extensão da nossa igreja. Como os adultos vêm para o culto para louvarem, ofertarem, ouvirem a palavra de Deus, as crianças também devem ter a oportunidade de fazer isso. Sabemos que as crianças têm sido marginalizadas em todas as esferas da sociedade. E como igreja, nós não podemos ficar omissos a isso. As filosofias que têm sido ensinadas às nossas crianças, como o materialismo, as crianças hoje extremamente consumistas, o sensualismo, tem acontecido a erotização das crianças através das redes sociais. Tem também o satanismo que tem sido plantado no coração das nossas crianças através de vídeos, através de jogos. E nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos que o Evangelho pode entrar no coração da nossa criança e transformar todo o futuro dela. Por isso que nós, como igreja, devemos lutar para que as crianças tenham a oportunidade de chegar a Jesus. Como igreja, como pastores, como servos do Senhor Jesus, nós temos essa responsabilidade. Como pais, nós temos essa responsabilidade de facilitar o caminho para as nossas crianças. Ontem eu estava aqui conversando com o pai e a filha dele estava falando que gosta muito de vir aos cultos. E o pai não tem vindo. E eu falei para o pai, pai,
você sabe que você está atrapalhando o caminho para que a sua filha se chegue a Deus. Então, e Jesus falou que isso não deveria ser uma postura dos discípulos nem dos pais. Nossa postura deve ser favorecer, preparar um caminho para que eles recebam a palavra de Deus. E qual é o processo espiritual na infância? Isso tem que ficar muito claro para nós, porque quando você entende isso, você entra na sala de aula ou você ministra num grupo de comunhão, você precisa entender o que você está fazendo ali. Como um professor que vai à escola ministrar a sua aula, ele sabe que ele está ali para aquele aluno adquirir conhecimento em português, em matemática, para que ele possa ter uma carreira, ter uma profissão, adquirir conhecimento. Nós também, nós estamos aqui para implantar o reino de Deus e nós sabemos que as crianças fazem parte dele. E qual é o processo espiritual na infância? Primeiro processo espiritual na infância é o evangelismo. Nós entendemos que as crianças precisam ter um encontro com Jesus. A criança precisa ser salva, ela precisa ter um encontro com Deus. Por quê? Porque ela é pecadora. Nós entendemos que a criança também é pecadora. Mas como que ela é pecadora? É só você notar que a partir da fase até de bebê, eles fazem coisas que nós ficamos até chocados. Por quê? Porque o pecado está dentro dele. Ele nasceu do pecado. Lá em Salmo 51:5, a palavra de Deus fala assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. A palavra de Deus fala também em Romanos 3, a partir do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso que nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo deixa muito claro em Romanos: todos pecaram, não tem faixa etária. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. As nossas crianças precisam da glória de Deus. Em Efésios 2:1, também a palavra de Deus fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos
por natureza, filhos da ira, com os outros também. Em Salmo 53 também fala assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. A palavra de Deus é muito clara, que todas as pessoas precisam da glória de Deus, inclusive as crianças. Eu tive um encontro com Jesus aos 7 anos de idade, através de uma escola bíblica, através de uma pregação da palavra. E desde muito cedo eu entendi que eu precisava de Jesus, que eu tinha que aceitar Jesus no meu coração. E aquelas palavras ficaram firmadas no meu coração durante toda a minha vida. Até hoje eu consigo lembrar daquele dia e como Jesus entrou na minha vida e mudou toda a minha história. Então, o primeiro passo do processo de formação espiritual na infância é que as crianças precisam ter um encontro com Deus. E nós precisamos pregar. Há uma responsabilidade, tanto dos pais como da igreja, de pregar o evangelho para os filhos. O mundo espiritual não tem nada neutro. Alguém está semeando no coração do seu filho. Ou estão semeando a palavra de Deus, valores do reino, princípios espirituais do reino de Deus, ou tem alguém investindo com outros valores, com outros princípios. Todo professor, ele precisa entender que ele está entrando na sala de aula para facilitar o caminho, para que todas as crianças tenham um encontro com Deus. Nós sabemos quando elas vão ter um encontro com Deus? Não convém a nós sabermos se será com 2 anos de idade, se será com 13 anos de idade ou se será só na fase adulta. Mas o nosso papel é liberar essa semente no coração dele. Qual o segundo princípio no processo de formação espiritual na infância? Eles precisam ser ensinados. Em Lucas 24:45, a palavra de Deus fala assim: então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Também fala na palavra de Deus, em Efésios 1:17, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O apóstolo Paulo diz que o Senhor iluminou os olhos do entendimento para que qual seja a esperança da sua vocação. Nós temos um papel de liberar uma palavra para que essas crianças tenham um entendimento da vocação dela. Primeiro que elas foram chamadas, elas têm uma herança, elas foram chamadas como filhos de Deus. E o papel na igreja é ensiná-los também. Todos os domingos nós pregamos aqui na Vinho Novo através de séries. Todos os domingos nós liberamos uma palavra para que o entendimento dessas crianças sejam aberto, para que eles entendam que eles têm um chamado, que eles têm uma vocação, que eles têm uma herança, que eles são filhos de Deus. E filhos de Deus vivem com valores, princípios do reino de Deus, não do reino deste mundo. E nós sabemos que há uma pesquisa que 50% da população do Brasil tem abaixo de 17 anos.
Então, 50% da população do Brasil é jovem, são jovens e crianças. Então, qual que é o nosso papel? Aproveitar essa oportunidade para ensinar eles. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que a maior parte da conversão das pessoas, quando elas conhecem Jesus, só apenas 1% são antes dos 4 anos. 85% dos 4 aos 14 anos. 10% dos 15 aos 30 anos e 4% depois dos 30 anos. Então nós, professores, líderes de célula, nós temos uma janela de oportunidade, onde nós podemos ministrar. As nossas salas são a partir do 0 até 12 anos de idade. Há uma janela de oportunidade para nós, onde nós podemos lançar a palavra e saber que ela vai frutificar. Então as nossas crianças estão sendo ensinadas todos os domingos. Para quê? Para que elas entendam a vocação delas, o chamado delas, que elas são vocacionadas antes de tudo, de ter uma carreira, uma profissão. O Senhor as chamou para ser filhos e filhas de Deus. E esse é o melhor lugar para que eles possam aprender isso. Os domingos são uma oportunidade. Nós estamos com algo muito valioso nas nossas mãos. Eu sempre falo para os professores daqui que aos domingos nós temos uma grande preciosidade nas nossas mãos. Essa geração que está aberta, 85% que está aberta ao Evangelho, que se converte, que tem uma experiência com Jesus, estão todos os domingos esperando uma palavra nossa na sala de aula. Então você, professor, você líder, tem que sentir esse privilégio. Eu estou fazendo algo que tem valor eterno para Deus. Eu estou lançando a semente. Eu sou um semeador da palavra. Eu estou lançando a semente, sabendo que ela vai frutificar em nome de Jesus. Qual outra parte do processo espiritual na infância? Eles precisam ser treinados, eles precisam ser pastoreados, eles precisam de uma palavra, eles precisam de cuidado. Lá em João 21:15, a palavra de Deus mostra que o Senhor fala com Pedro. O amor de Pedro estava condicionado aos olhos de Jesus a cuidar das ovelhas. E o Senhor começa a falar com Pedro. Pedro, cuida primeiro dos meus cordeiros. Quem que são os cordeiros? Os cordeiros são os filhos das ovelhas. Os cordeiros são os filhos daquelas ovelhas que nós temos. E o Senhor orienta ali Pedro. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez o Senhor fala para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Da terceira vez o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava ali ensinando um princípio para Pedro, que a parte, o apacentamento, o cuidado, o treinamento deveria envolver todas essas idades, todos os cordeiros e ovelhas que fossem enviados para o pastoreamento dele. Nós sabemos que as crianças têm características que favorecem o treinamento delas. Elas são humildes, elas têm uma fé pura, elas são pessoas dependentes, elas geralmente não estão entrelaçadas pelo pecado, pelos maus hábitos e pela dúvida já tão comum na adolescência. Elas estão abertas para receber o treinamento, para receber o pastoreamento, e elas dão muitos frutos. Quando a criança entende que o Senhor a chamou, isso é muito comum no nosso meio. Quando nós ensinamos sobre oração para eles, automaticamente eles começam a orar. Se nós falamos que Deus é poderoso para curar, automaticamente eles têm fé. Se nós falamos para confessar pecado, eles não têm nenhum problema em confessar pecados. Isso é muito comum. Quando nós treinamos nossas crianças
no encontro com Deus, treinamos para quê, pastora? Para serem filhos de Deus, para tomarem posse dessa herança, para pregar o evangelho também, que eles podem também pregar o evangelho, eles podem orar, eles podem evangelizar, eles podem lutar pela sua família, eles podem ganhar outras crianças. Quando nós ensinamos isso, eles estão totalmente abertos. Então, o terceiro passo do processo espiritual na infância é o treinamento, o pastoreamento, para que você ensine essas crianças e elas possam praticar no dia a dia, durante a semana dela. Você que é pai deveria se preocupar com isso, que o seu filho também fosse ministrado todos os domingos, todos os grupos de comunhão, ele também recebesse uma palavra. Por isso a importância de você levar o seu filho. Você está treinando também ele para a vida futura, cultuar a Deus, aprender a escutar a palavra de Deus. E esse é o ensino e o treinamento que nós temos com as nossas crianças. Nós treinamos desde cedo a um momento de louvar a Deus, de adorar a Deus, de ofertar a Deus, dos valores do reino de Deus. Lá em Marcos 16:15, o Senhor nos deu uma ordem. Ele fala assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E a palavra de Deus também fala de fazer discípulo de todas as nações. E o Senhor estava nos direcionando que todas as idades precisam reconhecer o evangelho, precisam receber ensino e precisam ser treinados. Crianças são discípulos com grande potencial. Eles estão abertos, eles só estão esperando pessoas que querem pregar para eles, que querem ensinar, que querem liberar muita unção sobre a vida deles. Eu queria encerrar falando que no livro de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão do trono de Deus. Isso aqui mostra para nós qual é o plano de Deus para todas as idades. A palavra de Deus fala assim, em Apocalipse 20:12, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. João tem uma visão de homens, mulheres e crianças diante do trono de Deus. E nós hoje temos a oportunidade de formar essas crianças. Você tem uma oportunidade de liberar uma palavra que vai ficar marcada durante toda a vida de uma criança. As crianças, elas não esquecem de quem liberou uma palavra na vida delas. Então, nós temos um processo espiritual na infância. Nada vai acontecer naturalmente. Nós precisamos ser intencionais. Você precisa provocar o evangelho no coração das crianças, o encontro delas com Deus. Nós estamos aqui para facilitar o caminho. Elas precisam conhecer a Deus, ser evangelizadas, elas precisam ser ensinadas e elas precisam ser treinadas no evangelho do reino de Deus. Elas precisam conhecer Jesus, elas precisam conhecer os princípios de Jesus e elas precisam cumprir o ID também de Jesus. Então, durante essas aulas, que você seja incendiado, capacitado a cumprir esse grande projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos. Todos os domingos, quando você entra na sala para ministrar, você está fazendo algo muito precioso, liberando a palavra no coração das nossas crianças. Então, que Deus te abençoe, que Ele te capacite e que Ele abra o seu entendimento para que você também entenda que você tem uma vocação de transmitir o Evangelho no nome de Jesus.